Olá, amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, paz e bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Jubileu em Ação, dando continuidade a esta caminhada rumo ao Jubileu de Ouro da Diocese de Umuarama. Eu, Paulo Ângelo, quero com você, neste pouco tempo, podermos meditar, compartilhar esta palavra de Deus, que é sagrada e que nos motiva a viver melhor. Você pode nos acompanhar através do informativo diocesano, que está disponível nas secretarias paroquiais, mas também no site da nossa diocese, www.diocesedumuarama.org.br, e você pode ter acesso ao conteúdo do informativo diocesano. Além dos encontros semanais, você também vai encontrar uma série de artigos e textos que vai enriquecer a sua fé, fortalecer o seu conhecimento em Deus e na Igreja, assim também na comunidade. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje traçando sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apenas recordando que nós estamos trabalhando durante este mês o Decálogo, as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, aquilo que é o fundamento da moral católica, da moral cristã. São as ordens que Deus deixou a seu povo para que ele pudesse caminhar em conformidade com a aliança a qual o próprio Deus fez com eles. No nosso último encontro, nós falamos sobre os 3 segundos, vamos dizer assim, o 4º, 5º e o 6º mandamento, que se refere à nossa relação com os irmãos. E hoje nós queremos dar continuidade. Lembrando que semana passada nós não tivemos encontro devido ao dia de Corpus Christi, este que a Igreja solenemente expõe o Santíssimo Sacramento do altar nas ruas de nossas cidades. Este ano não tivemos a preparação dos tapetes tão bonitos e com tanta simbologia, mas eu creio que no seu coração você pôde preparar mais do que um tapete para a entrada de Jesus em sua vida. Você pôde preparar o seu lar para celebrar a sua presença em meio à sua família. A proposta de hoje, então, é este tema. Vamos lá? O 10º encontro, que deve acontecer entre o dia 22 a 28 de junho. O Decálogo, a lei dos 10 mandamentos. 3. A nossa relação com os irmãos. 2. Pois bem, nós, neste encontro, somos motivados a buscar na Palavra de Deus uma iluminação, para que a nossa reunião familiar possa ser frutuosa. Veja só qual é a proposta para hoje. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. A imagem a qual eu convido você agora a contemplar revela o momento em que Moisés, subindo a montanha, recebe do próprio Criador as 10 palavras. Estas que iriam conduzir o povo de Deus até a chegada do Messias, que é a pessoa de Jesus Cristo. Estes mandamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar,
não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Pois bem, esses mandamentos que foram dados aos nossos pais na fé não perderam a validade com a vinda de Jesus Cristo. Ao contrário, eles que antes não podiam ser cumpridos na sua plenitude, não podiam ser realizados de forma totalitária, Jesus veio mostrar que somente um homem plenamente entregue nas mãos do Pai, conduzido pelo Espírito Santo, é capaz de levar a lei à perfeição. O sentido da lei, quando Jesus chega entre nós, quando o Verbo se encarna no ventre de Maria, havia se tornado mais opressor do que libertador, a ponto de que Jesus mesmo vai dizer que a lei pela lei mata, mas o amor gera vida. Estes mandamentos nós somos chamados a seguir como Jesus viveu cada um deles, obedeceu cada um deles e elevou-os à perfeição, mas sabedores de que sem a graça de Cristo nós não somos capazes. Este é o primeiro ponto para o encontro de hoje. Assim, convido você a meditar sobre o 7º mandamento. Este que diz, não roubarás. Está no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 15, no capítulo de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19, e também é citado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 18. Não roubarás. É algo muito fácil de compreender. Aquilo que é do outro, ao outro pertence. O roubar é tomar posse de algo que não me pertence, que não lhe pertence, que é de outra pessoa. Mas isso vai além da condição física e material. Não roubar também implica em não tirar do outro aquilo que lhe é devido no campo existencial. Não lhe roubar o direito à vida, não lhe roubar o direito à dignidade, o direito a um trabalho, o direito a uma alimentação decente, não lhe roubar o direito à educação. Não roubarás vai além de pegar o dinheiro, o carro, a casa, o terreno, vai além da questão física. Muitas vezes são roubadas a moral, o nome, a imagem. Isso de maneira sórdida e sorrateira. Hoje nós vivemos um tempo em que muito nos é roubado. Somos roubados pela cobrança excessiva de impostos, somos roubados pelos desvios de dinheiro, pela corrupção, somos roubados pela negligência e omissão dos representantes políticos que estão à frente do governo federal, estadual e muitas vezes municipal, quando se omitem em fazer o certo. Não roubar se implica também nesse caso. Não roubar também se implica a nós quando nós somos chamados a escolher bem quem nos representará. Porque quando se vende o voto, eu estou roubando o direito do povo ter um representante legítimo. Não roubar. Não roubar a liberdade do outro, como muitas vezes numa relação marido e mulher, a opressão e a violência que acontece do homem para a mulher, roubando-lhe a liberdade de às vezes conviver com a própria família.
não roubar. Este é o mandamento que o Senhor hoje pede para que nós em famílias conversemos um pouquinho. E você é chamado a conversar sobre isso. Mas devemos avançar. O 8º mandamento diz assim: não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Apresentar um falso testemunho. Testemunho é aquilo que a pessoa está presente, ela está vivenciando junto. Se é verdadeiro, edifica. Se é falso, destrói. Aqui vem o famoso não mentir, não lançar fofocas, não lançar intrigas, não polarizar as discussões, não interromper os diálogos, ouvir todas as partes antes de emitir uma opinião. E emitir a opinião quando for consultado. Muitas vezes, nas redes sociais, quantas coisas são compartilhadas sem ao mesmo se verificar as fontes, sem ao mesmo saber a origem. Recentemente, vimos uma polarização contra uma ala da Igreja Católica que detém canais de comunicação e que precisam sim cobrar do governo federal que as coisas andem e os meios de comunicações sejam isentos de ideologias. Nós somos muitas vezes levados a levantar falso testemunho, porque nós não passamos pelas peneiras, a peneira primeira da verdade, se aquilo ali realmente é verídico. Depois da utilidade, vai ser útil para alguém aquela notícia ou aquilo que eu tenho que falar? Da bondade, vai ser bom que eu fale? Vai ser bom que eu divulgue essa notícia? E da caridade. Eu estarei amando o meu próximo quando falo sobre ele, para ele ou dele para alguém? A palavra de Deus, hoje no 8º mandamento, nos pede para refletirmos um pouquinho. Dentro de casa, como estamos sendo? Como tem sido o nosso testemunho contra o meu próximo? Ele vem para denegrir ou para edificar? A palavra de Deus nos faz caminhar e chegar ao 9º mandamento. Veja só. Não desejarás a mulher do próximo. Está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Você percebe que as 10 palavras, as 3 primeiras, nos colocaram em relação a Deus. Como nos relacionar com Deus. As outras 7 é como nos relacionarmos com os irmãos. E este 9º mandamento, de não desejar a mulher do próximo, é justamente para que eu reconheça no meu próximo a minha imagem e semelhança. Aquilo que não quero para mim, não devo fazer para o outro. Essa era a lei do Antigo Testamento. Hoje, com Jesus, ele inverteu. Aquilo que desejo para mim, devo fazer para o outro. A mulher, no caso, e aqui pode se trocar, tá? Não desejarás o homem da próxima, porque vale tanto para um como para outro. Este mandamento denuncia a sociedade a qual hoje nós muitas vezes estamos inseridos e vive um relativismo muito grande. Deus não é relativista. Deus ele pode usar de subjetividade. O que é isso? Relativismo? Tanto faz, tanto fez. Subjetivo. Aquilo que é para você
específico na tua realidade, de acordo com o teu olhar. Deus nos olha dentro da nossa realidade. Por isso Ele é amor. E Ele nos chama a amar como Ele ama. Então, o outro, a mulher do próximo, pertence a Ele. É com Ele uma só carne, é inseparável. Não dá. Quando nós falamos sobre a castidade, se lembra? Falamos do adultério. Forma-se uma nova composição. Aqui o Senhor já nos alerta para que não desejemos, porque o desejo é o primeiro passo para a ação. Se nós conseguirmos dominar os desejos, os impulsos da alma, do corpo, das emoções, nós assim conseguimos também dominar as nossas atitudes e os nossos gestos. Veja como que é uma crescente nas 10 palavras. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Essa palavra coisa alguma tem que ficar bem gravado. Cobiçar. Cobiçar, ele pode ter o sentido de querer dele para mim. Tomar de quem tem para mim, que não tenho. Ou seja, não cobiçar. Eu posso almejar ter algo como o da outra pessoa. Isso não é cobiça. É diferente. Você, dentro da sua casa, você com seus filhos, percebe que eles são diferentes. Um filho almejar ser tão bom contra o outro, como o outro, não é cobiçar o que o outro tem. Não. Se você tem na sua família um irmão que tem uma propriedade, exemplificando, e você almeja ter também uma propriedade como aquela, não é pecado, desde que você trabalhe, lute e conquiste a sua, sem tirar a dele. O 10º mandamento está nos falando daquela cobiça que gera a inveja. Porque a inveja é a dor que nós sentimos porque o outro tem algo que nós não temos. Então nós não queremos que ele tenha. Isso é inveja. Diferente de uma admiração, diferente de uma motivação para nos tornarmos iguais a ele, que é um modelo de coisas boas. Aqui nós precisamos deixar bem claro o quanto hoje tem se ferido esse mandamento. Principalmente por aqueles que detêm a maioria das riquezas no Brasil e no mundo. Aqueles que hoje tornam elementos que são essenciais para a vida como se fosse propriedade deles. Água, luz, alimento e terra são bens que o Senhor deixou para todos os homens. São bens que o Senhor deixou gratuitamente a todos os seus filhos. E quando aqui se fala, não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo, aqueles que muito acumulam estão ferindo este mandamento. Aqueles que acumulam à custa de deixar o outro na miséria, ferem gravemente este mandamento. Nós, como igreja, somos chamados a lutar pela justiça social. Nós somos chamados a lutar por aqueles que estão na periferia, estão escondidos, amedrontados, sem força, sem voz e sem vez. Como igreja, nós não podemos deixar mais que aquilo que pertence ao próximo seja monopolizado por grandes empresas.
A distribuição de riqueza no país hoje é um exemplo de como nós estamos ferindo esse 10º mandamento. Dar condições justas de trabalho para o povo, dar condições justas de uma aposentadoria, uma previdência para o povo. Nós somos chamados como igreja a anunciar os 10 mandamentos, as 10 palavras, mas também a denunciar tudo aquilo que fere o que Deus nos pediu. Pois bem, chegamos ao final, de forma breve, apenas motivadora, dessa reflexão sobre o Decálogo. Lembre-se que nós estamos caminhando para o Jubileu de Ouro. É motivo de alegria, de festa. Então, prepara teu coração, pega teu informativo, relê, conversa com a família. E para isso, o informativo traz algumas questões. Olha só, você pode partilhar em casa, com a sua família, essa partilha fraterna, que aparece agora no seu vídeo. O que regula o 7º mandamento? Não roubarás? O que se deve fazer quando se mente, engana ou burla? O que é a inveja e como pode ser combatida? Com essas 3 questões aí, você olhando para elas. Converse aí em casa, converse com seu filho, sua filha, converse com sua esposa, seu esposo, talvez aí algum tio, tia, avô, avó que more com você, mas faça essa partilha a qual somos chamados a realizar como igreja. Pois bem, estamos então no final deste encontro de hoje. E para isso, gostaria de encerrar com a oração que o informativo diocesano nos proporciona. Rezemos juntos. Que o Senhor abra vossos corações à sua palavra, que a sua luz possa dar sentido e rumo para vossas vidas, que nela vós encontreis coragem, esperança e, principalmente, aprendais a amar. Aumentai a fé desses filhos, para que vivam mais intensamente a vida, que consiste em vos conhecer, e a vosso Filho que enviastes. Que o Senhor seja a vossa força e a vossa luz. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém. Muito obrigado por rezar conosco. Obrigado por participar de mais um programa. Compartilhe este vídeo, curta o nosso canal do Centro de Estudos no YouTube e partilhe com aqueles que você ama e espera que cresçam na graça de Deus. Que assim Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima.